Senhoras e senhores, boa tarde. Declaro aberta a reunião presencial da audiência pública número 73 de 2012. A mesa diretora dessa reunião presencial é composta pelos seguintes membros. Por mim, Cristiano, assessor da diretoria, sou assessor do diretor André Peptoni, relator dessa matéria, do colegiado da agência. Pelo superintendente de pesquisa e desenvolvimento energético, à minha direita, o doutor Máximo Luiz Pompemar, pelo subprocurador-geral aqui da agência, doutor Luiz Eduardo, e pelo secretário de audiência, Fernando Soares Ferreira. Primeiramente, cabe esclarecer que a audiência pública, como é de conhecimento da maioria dos senhores, é um instrumento de apoio ao processo decisório da agência. Tem como objetivo aumentar a transparência das decisões tomadas, e uma vez que as opiniões aqui apresentadas pela sociedade durante o período de contribuição, e nessa própria reunião presencial, elas serão consideradas na análise do processo. Esse momento tem como objetivo colher subsídios para proceder à revisão do Manual de Eficiência Energética, aprovado pela Resolução 300 de 2008. O Programa de Eficiência Energética, como é de conhecimento amplo aqui no setor, é uma ação da agência que se insere na competência fixada no Decreto 2335, que, no seu artigo 4º, inciso 9º, que estabelece que é competência da agência incentivar o combate ao desperdício de energia, no que diz respeito a todas as formas de produção, transmissão, distribuição, e comercialização e uso da energia elétrica. Então, é dentro dessa competência que se insere essa ação da agência. E o aprimoramento dessa regulamentação, que está vigente desde 2008, ela se faz necessária em função de uma série de evoluções que o nosso marco regulatório vem passando ao longo do tempo. Eu diria com destaque para alguns itens que eu gostaria de citar e que, ao longo dessa apresentação, serão detalhados pelo Máximo. A primeira delas é a edição da Resolução Normativa 464, que aprovou o módulo 7 da estrutura tarifária das concessionárias, o PRORET. Então, como o cálculo de viabilidade econômica dos projetos de eficiência energética é feito com a tarifa sazonal azul, então há uma necessidade de se ajustar no manual. Esses pontos serão essa questão será detalhada logo mais adiante durante a nossa audiência. Outro ponto também que eu acho importante destacar foi a edição da Resolução Normativa 482, também em 2012, que estabeleceu as condições gerais para acesso de microgeração e minigeração distribuída em sistemas de distribuição de energia elétrica. Então, considerando que a geração distribuída também é uma ação de eficiência energética, pois aproxima a geração da carga, faz necessário também promover os ajustes no manual de eficiência para contemplar. As demais alterações, e são várias delas, algumas bastante significativas, elas serão detalhadas, não vou apresentar aqui, mas são frutos, eu posso antecipar, sem adentrar demais na apresentação do Máximo, são frutos de análises feitas com consultorias realizadas no âmbito de acordo de cooperação técnica que nós temos com a GIZ e com reuniões, oficinas com diversos atores institucionais, Ministério de Minas e Energia, a ANEEL, a BNDES, a ABRAD também participou de diversas reuniões, e dessa etapa surgiram diversas sugestões que foram analisadas pela nossa área técnica e que resultaram nessa proposta que está indo para a audiência pública. Serão detalhados a seguir. Essa reunião obedecerá os seguintes procedimentos: a apresentação da ANEEL em até 20 minutos, feita pelo superintendente Máximo, depois as manifestações dos expositores, limitadas a 5 minutos a cada intervenção. Terminadas as manifestações dos expositores inscritos, se houver tempo, será permitido o retorno para a complementação das manifestações, caso assim o desejem. Ou a participação de demais participantes não inscritos previamente. Também, quem tiver interesse, não tiver inscrito, a Nicole, ela está recolhendo inscrições. Quem tiver interesse de se manifestar, por favor, solicite a inscrição à Nicole. Passo a palavra ao superintendente de pesquisa e desenvolvimento, Máximo Luiz Pompemar, que fará uma apresentação sobre os aspectos relevantes da norma. Boa tarde a todos. Sejam
todos muito bem-vindos a esta sessão presencial da Audiência Pública 073 de 2012, que tem por finalidade, então, colher subsídios aí para o aprimoramento da regulamentação dos programas de eficiência energética das distribuidoras, ou o programa de eficiência energética regulado pela ANEEL, como já apresentado aí na abertura. Os principais tópicos desta apresentação técnica são esses 5 que estão aí descritos, algumas características básicas do programa, os investimentos realizados até então e os principais resultados obtidos, a motivação das alterações propostas, lembrando que ainda é um processo em curso, a partir apesar de ter sido feito já trabalhos de consultoria e motivado por fatos que, de fato, são relevantes, mas ainda é um processo em curso, são propostas de alteração que ainda serão apreciadas pela área técnica e, posteriormente, pelo colegiado aqui da direção da ANEEL. E as propostas, especificamente, quer dizer, o processo de elaboração dessas alterações e as propostas de alteração. Bom, em relação às principais características do programa, ele teve início lá em 98, ainda por meio de cláusulas contratuais, onde se exigiu a obrigatoriedade de investimentos em ações de eficiência energética, e em 2000, em julho de 2000, a Lei 9.991 tornou isso obrigatório a todas as distribuidoras, incluindo concessionárias e permissionárias, que hoje somam em torno de 100 empresas, 101 mais precisamente, 63 concessionárias e 38 permissionárias, e o investimento anual é da ordem de 385 milhões, com base nos dados de 2011, então quase 400 milhões de reais por ano, em decorrência dessa obrigação legal. Um dos principais critérios de avaliação, de aprovação dos projetos é a relação custo-benefício, cujo valor máximo é de 0,8, ou seja, os custos não podem ser superiores a 80% dos benefícios proporcionados, com alguma flexibilidade, inclusive vou mostrar mais adiante, em relação a alguns tipos de projetos especiais. Os projetos devem apresentar um plano de medição e verificação dos resultados obtidos, de acordo com o protocolo internacional de medição e verificação, e nós estamos, um dos itens que está sendo trabalhado também, está sendo aprimorado nessa regulamentação, é de ter algo mais específico para a nossa realidade. Até 2000, o ciclo 6 e 7, antes desta resolução, a resolução 300, os programas eram anuais, eram ciclos anuais, e a partir de então transformou-se num fluxo contínuo e se estabeleceu um limite de acúmulo na conta de eficiência energética, de modo que a concessionária ou permissionária não pode acumular na conta aí mais do que um dado valor, que seria de 2 anos para a grande maioria, mas também tem uma flexibilidade para as pequenas distribuidoras, sejam permissionárias ou concessionárias. Em relação aos investimentos realizados desde 98 até então, foram 4,6 bilhões de reais, e isso resultou numa economia de energia da ordem de 8,5 terawatts-hora por ano. Não é o total, é por ano, de modo que as ações que ficam em curso vão acumulando aí energia economizada. Para se ter uma ideia do que significa isso, é um pouco menos de 10% do consumo anual do setor residencial. Em termos de demanda evitada, cerca de 2,5 gigawatts, que aí é equivalente, né, a um desses grandes empreendimentos aí de geração que estão em curso no setor. Pegando a primeira fase do programa, aquela que vai até o ciclo 6 e 7, quando eram ciclos anuais, foram
quase 2 bilhões de reais de investimentos, resultando em cerca de 5,6 terawatts-hora por ano de energia economizada e aproximadamente 1.700 megawatts de demanda evitada. Se dividirmos o investimento pela demanda evitada, dá um custo da demanda evitada da ordem de R$ 1.140 por quilowatt, que é nitidamente muito inferior, né, aos investimentos, aos empreendimentos mais competitivos do setor. E, em termos de energia economizada, a conta é um pouquinho mais complexa, mas supondo uma duração média de 5 anos das ações de eficiência, que é um dado conservador, teríamos aí algo em torno de R$ 70 o megawatt-hora economizado, que também é um valor muito inferior à tarifa média praticada no setor, por exemplo. A relação custo-benefício da ordem de 0,4, que significa que esses investimentos de quase 2 bilhões resultaram em benefícios de quase 5 bilhões de reais. A segunda fase do programa, ou seja, a partir de 2008 até então, foram mais de 1.000 projetos, cerca de 2,8 bilhões de investimentos realizados, e isso resultou numa demanda evitada de 945 megawatts e 2,9 terawatts-hora por ano de energia economizada. Os dois setores com maiores investimentos são o residencial baixa renda, por força de lei, no mínimo 60% do recurso deve ir para esse setor. Então foram 267 projetos, cerca de 1 bilhão e 700 milhões para esse setor, para esse segmento, 63% aproximadamente dos investimentos. O segundo setor com maior volume de investimentos, com cerca de 400 milhões, foi o público. E evidenciando, então, uma participação muito pequena dos demais setores e uma certa, digamos assim, distorção em termos de onde estariam os maiores potenciais de eficiência energética, visto que, particularmente, esse segmento de baixa renda consome muito pouco energia. E aí começa já uma das motivações para ajustes na regulamentação, ainda que essa questão do baixa renda seja algo que está além da nossa atuação, que é uma disposição legal. Fazendo essa comparação, essas duas continhas que eu mencionei anteriormente, a gente vê nitidamente que os custos, seja da demanda evitada, seja da energia economizada, né, triplicaram a partir de 2008, né, passando aí de cerca de R$ 70 o megawatt-hora economizado para quase R$ 200 e a demanda evitada de 1.000 e pouco para mais de R$ 3.000 o quilowatt evitado. E sabemos que grande parte desse aumento nos custos, lembrando que são valores nominais, teria que corrigir a inflação aqui, mas obviamente que não, mesmo corrigindo esse valor aqui de R$ 199, que é mais recente, é dos últimos ciclos, dos últimos anos, né? Ainda assim, sem dúvida, o valor aumentou muito e grande parte disso se deve à ênfase que se dá ao setor residencial baixa renda, para onde, por força desse dispositivo legal, que alterou a Lei 9991, obriga que se coloque no mínimo 60% dos recursos para essa subclasse que consome menos de 4% da energia, né, do país e que tem uma logística complicada pelo fato de estar dispersa num grande contingente, né, de unidades consumidoras, o que aumentou muito os custos, além de não se conseguir economizar muita energia, porque se consome pouca energia nesse segmento, os custos aumentaram muito pelo fato de estar, digamos assim, à procura de consumidores cadastrados na tarifa social, não é apenas baixa renda, tem que estar cadastrado. E aqui dois indicadores que evidenciam que, de fato, nesses segmentos, a gente tem, né, por exemplo, a perenidade é o segundo setor, né, com a menor perenidade,
em termos de duração das ações, da ordem de 5 anos. As ações duram nesse segmento, quando chegam, né, a 10, 15 ou mais anos em outros segmentos, e o principal indicador aqui, a relação custo-benefício, também o maior RCB, né, o segundo maior RCB está nesse segmento, num rol aqui de vários tipos ou segmentos, né, residencial baixa renda está com o segunda pior relação custo-benefício. Então, esta é a primeira, né, motivação para as alterações propostas. Segunda é que o Plano Nacional de Energia, o PNE 2030, estabeleceu pela primeira vez metas de redução efetiva do consumo de energia, incorporou no planejamento da expansão do setor metas de redução do consumo, um número considerável, 10% do consumo de energia a ser atingido lá em 2030, 20 anos adiante, e que significam mais de 100 terawatts-hora, e aí, comparado esse número com aqueles que eu acabei de mencionar, 3 terawatts, nos últimos 5 anos nós conseguimos 3 terawatts com aqueles cerca de 3 bilhões de reais investidos, ou seja, o que se coloca aqui, a meta aqui é da ordem de 30 vezes o que nós conseguimos nos últimos 5 anos. Quer dizer, precisaria de muitos programas como esses, lembrando que é a principal fonte de recursos para ações públicas de eficiência energética, é o PE, né, o Programa de Eficiência Energética das Distribuidoras, cerca de 400 milhões, e com ele nós temos conseguido cerca de 1 terawatt-hora por ano. Então, para conseguir 106 em 20 anos, evidentemente, há que se fazer mudanças. Bom, foi então criado, né, um grupo técnico para discutir, para estabelecer quais seriam essas ações, os segmentos, indústria, edificações, prédios públicos, iluminação, saneamento, etc. Né, e a ANEEL faz parte deste grupo, coordenado naturalmente lá pelo MME, por meio desta portaria aqui de outubro. Está fazendo, portanto, né, 1 ano, e a gente espera ações nessa direção, e que a gente possa dar uma contribuição maior, né, do PE, do Programa de Eficiência Energética, a essas metas audaciosas de economia de energia. Terceiro ponto aqui é em relação à qualidade dos projetos, independentemente, né, da questão legal, da questão do baixa renda, do PNE, do PNF, melhorar a qualidade técnica dos projetos e intensificar os resultados obtidos, principalmente resultados estruturais, aqueles que vão na direção da transformação do mercado, da mudança de hábitos de consumo, onde se estimule, né, o setor de serviços de eficiência energética a fazer com que o mercado faça isso que hoje a gente está procurando fazer com recursos públicos, aumentando, então, a oferta de serviços de eficiência energética e também de equipamentos mais eficientes. E também, claro, em relação a resultados imediatos e quantitativos, como a energia economizada, a demanda retirada de ponta, que os números recentes mostram que eles estão relativamente baixos comparado aos investimentos realizados. A outra motivação, como já mencionada aí por Cristiano, é em relação à mudança da metodologia de cálculo tarifário, né, como os projetos, a viabilidade econômica dos projetos era baseada na tarifa, ou é baseada na tarifa ouro sazonal azul. Com essas mudanças em curso na metodologia de cálculo tarifário, há que se fazer ajustes. Ajustes basicamente de procedimentos de cálculo. Outra novidade, outra ação que motivou alterações é a perspectiva da inserção de fontes incentivadas, fontes alternativas e renováveis, né, particularmente da microgeração, disciplinada aqui, prevista na Resolução Normativa número 482 de 2012, que abre aí um leque de oportunidades para a inserção de fontes incentivadas em pequena escala, e vislumbramos a possibilidade de
ampliar ou de dar ainda mais eficácia e efetividade a esse ato normativo se colocarmos, né, projetos pilotos experimentais dentro do programa de eficiência energética, já que esse tipo de geração automaticamente resulta em eficiência energética, visto que a geração é local, não depende nem, às vezes, da rede de distribuição, muito menos da transmissão, que envolve perdas técnicas, entre outros estímulos para o consumidor. Uma necessidade de maior confiabilidade dos resultados, né, melhorar a questão da medição e verificação, e também melhorar a transparência das ações, aumentar a participação da sociedade. Nós temos, com certa frequência, sido questionados sobre, né, tem muitos setores da sociedade que desconhecem, claro que um pouco é culpa deles de não procurar interagir com a própria concessionária, mas queremos ampliar, melhorar a transparência e, principalmente, aumentar a participação da sociedade nesse processo. Até para ajudar a mostrar a distorção legal que existe hoje de direcionar recursos para, né, quase todos os recursos para apenas uma subclasse consumidora de energia elétrica. Já foi citado, reforço mais uma vez, que esse trabalho contou com a valiosa contribuição da GIZ. Temos um representante aqui, o Sebastião, nessa importante parceria que fizemos aí com a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento, que, por meio dela, se contratou consultoria especializada para subsidiar todas essas discussões e elaborar, então, num primeiro momento, esta minuta, que foi submetida aí à consulta, à audiência pública, e esperamos, então, fazer o devido aprimoramento e encaminhar para a apreciação da diretoria. Fizemos 2 oficinas, abrindo não apenas para os consultores que participaram e a agência, mas para várias outras entidades, as quais certamente tem representantes aqui, a GIZ, o MME, o MMA, a ABRAD, a BESCO, a EPE e a Eletrobras, o pessoal do Procel Eletrobras, buscando discutir, né, os tópicos, os principais tópicos, colher subsídios aí para possíveis aprimoramentos e também estimular a participação dessas demais entidades. A principal alteração, então, é a chamada pública de projetos, cuja a nossa previsão é de que ela venha a se tornar obrigatória apenas a partir de 2015. Entendemos que precisamos aprender um pouco como fazer isso, é uma prática nova e complexa, precisamos aprender, então, por hora não é obrigatório, óbvio que é desejável que se faça, porque senão não se aprende nesse período, mas a ideia é que ela venha a se tornar pública apenas a partir de 2015. Buscando incentivar uma participação maior dos consumidores, das ESCOs e demais segmentos da sociedade, dar maior transparência nas decisões das concessionárias e permissionárias, porque a seleção de projetos será feita com base em critérios, né, definidos pela própria ANEEL, ainda que operados, geridos pela própria concessionária, corrigir aquela distorção, na medida do possível, obviamente sem confrontar a lei, de que haja alguma proporção, né, uma razoabilidade maior na proporção, né, de investimentos de acordo com, né, o perfil de mercado da distribuidora. Se tem, né, 40% do mercado numa classe, não é razoável enxergar lá 2% dos investimentos em eficiência energética naquela classe, como a gente está verificando hoje. Então, a chamada pública também vai abrir a possibilidade desses setores se manifestarem e apresentarem projetos para que sejam devidamente contemplados pelas ações desta política pública. Então, a ideia, a previsão é que haja uma transição até 31/12/2014 em relação a essa chamada. E, claro, aí os limites, o limite do recurso depende, então, do perfil de mercado da distribuidora. Tirando os 60%, hoje, a gente espera mudar, mas hoje os 60% para o baixa renda, o restante, então, que haja uma proporção aí nos vários setores. Lembrando que nós não queremos, obviamente, criar
critérios rígidos para que se direcione, né, se, por exemplo, se um dado setor é responsável por 40% do consumo, que tenha que se colocar exatamente 40% do recurso do programa nesse setor. Alguma flexibilidade, apenas corrigir essa distorção que existe hoje. A ideia é que a gente defina uma margem ali, coisa de, por exemplo, 10%, né, de desvio tolerado, para mais ou para menos, né, da parcela de mercado de cada setor. E os principais critérios de seleção dos projetos, tem vários outros, mas os principais estão aqui listados. Primeiramente, a relação custo-benefício, com uma pontuação de até 40 pontos. Os que tiverem a melhor relação custo-benefício já serão mais bem pontuados. A contrapartida para incentivar, né, que os projetos sejam realizados também com contrapartida dos consumidores, que busquem outras fontes para alavancar recursos para o programa, de modo que com esses 400 milhões de reais por ano possamos fazer muito mais. O contrato de desempenho, criamos uma série de estímulos, eu vou mencionar logo adiante, também é um ponto importante. Claro que aqui estamos falando quando não é o setor que já é obrigado a fazer com contrato de desempenho. Outros setores com contrato de desempenho levam vantagem em relação aos demais e que se incluam ações educacionais, de treinamento, de capacitação dentro dos projetos, independentemente da sua natureza e do setor, até 10 pontos para esse critério. Como eu mencionei, em relação aos contratos de desempenho, é uma modalidade que sempre existiu, mas nunca decolou, digamos assim, nunca se fez projetos numa escala que a gente se sentisse confortável. Sempre tivemos expectativas frustradas, esperamos que desta vez a gente tenha êxito, porque uma das metas dos consultores era conversar com as partes relacionadas e ver quais eram os, digamos assim, entraves, os obstáculos, e um deles era justamente a questão dos custos das atividades administrativas que não eram incluídos no programa, e estamos então permitindo que as atividades de prospecção, de planejamento, de pré-negociação, etc., façam parte, né, do programa, embora não onerem um projeto especificamente. Você pode custear essas atividades com recursos do programa, mas não, se você fizer prospecção em 10 projetos e só realizar um, não vai incluir os custos disso tudo num único projeto, porque aí ele se inviabiliza. Não incidência de juros, apenas correção monetária e uma flexibilidade maior em relação àquele critério da relação custo-benefício, que é de 0,8 em geral, nesse caso podendo ir até 0,9, um estímulo a mais para esses projetos, até porque a precisão, a confiabilidade dos resultados, em termos de energia economizada, de demanda evitada, são muito melhores nesse tipo de projetos. O incentivo à contrapartida e ao bônus, já foi mencionado a questão da contrapartida, buscando ampliar os recursos, alavancar, né, mais recursos para ações de eficiência energética e melhorar a viabilidade econômica dos projetos. Então, pode-se fazer e se estimula projetos em que se apresente contrapartida. Projeto de R$1 milhão, mas o beneficiado vai entrar com, por exemplo, R$200 mil. E o bônus, né, para incentivar a compra de equipamentos mais eficientes, aqui, obviamente, limitado a consumidores sem fins lucrativos. Não é bônus para a indústria, para o setor produtivo, bônus para a compra de eletrodomésticos, essencialmente, mais eficientes, permitindo que outras subclasses do setor residencial façam parte do programa, porque hoje residencial é apenas aquele cadastrado na tarifa social, e a gente quer aumentar isso, em vez de fazer ações com, digamos assim, com custo total bancado pelo programa, parte desses custos bancados pelos consumidores, a exemplo do que se faz em outros países com bastante êxito, em que um bônus para a troca do equipamento é suficiente, não precisa ir lá e fazer tudo o que o consumidor já tem interesse em fazer. O estímulo para a inserção de fontes incentivadas de energia, então,
criamos aí a possibilidade de se realizar também empreendimentos de geração. Obviamente que o foco aqui não é a geração de energia, a eficiência energética, mas como esse tipo de geração, a microgeração em particular, a micro e a mini geração, são ações de eficiência energética e realizadas em conjunto com ações no uso final, é permitido, e desde que se comprove a viabilidade econômica desses empreendimentos, digamos assim, mais do que uma ação de eficiência energética, vai ter lá uma planta de geração, ainda que uma pequena planta, se mostre viável como uma ação de eficiência energética. Criamos vários mecanismos de incentivo, diferenciação em relação por exemplo, a relação custo-benefício, para que isso se viabilize. Maior incentivo aqui a projetos piloto, também é uma modalidade muito importante, mas que tem um número reduzido. Estamos também criando estímulos para que essa modalidade seja mais implementada no âmbito do programa. E, como eu mencionei, aprimoramentos no processo de medição e verificação. Terá um módulo específico com procedimentos e definição de amostra para medição e verificação. A ideia é dar continuidade àquele trabalho que teve início lá na Resolução 300, quando discutimos as mudanças das regras lá em 2007 e 2008, nós previmos ações nessa direção, e agora a gente quer aproveitar esse trabalho que foi realizado aí por várias empresas, coordenado pela BRAD, com a participação da ICF e da FUPAI, e definir requisitos mínimos para medição e verificação. Deverá ser um documento à parte, que será aprimorado à medida que isso vai sendo implementado. Os recursos para a gestão do programa foram ampliados de R$250 mil, quer dizer, foram ampliados. A proposta é que sejam ampliados de R$250 mil atual para R$400 mil, de modo que dá para fazer muito mais do que se fazia antes em termos de gestão, de equipe, de sistemas, os gastos necessários para se fazer uma boa gestão do programa. Inclusive, agora com a chamada pública, certamente vai demandar uma estrutura melhor por parte das concessionárias e permissionárias. Aprimoramento nas regras para descarte dos aparelhos, contribuições recebidas por hora do Ministério do Meio Ambiente, e um maior alinhamento com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por fim, mas não menos importante, o uso compulsório da logomarca do programa. Criamos uma logomarca para evitar aqueles vários usos indevidos, particularmente de cunho político-partidário, que tem se vislumbrado de usar as ações do programa de eficiência energética como se fossem ações de governo, ou da própria concessionária, ou de outras partes envolvidas, cujo envolvimento é legítimo, mas há que se destacar a identidade institucional do programa, deixando bem claro que se trata de uma política pública de Estado para promover a eficiência energética e não uma ação de uma instituição, de um órgão, ou muito menos de um partido político. Então, obrigatório o uso desta logomarca do programa, em destaque para que fique bem evidenciado do que é que se trata. Fechando, aqui estão os módulos, então, do PROPE, dos procedimentos do Programa de Eficiência Energética. Tem uma introdução, depois passa aqui pela parte de gestão do programa, incluindo a questão do uso daqueles R$400 mil, se for isso, se for aprovado esse valor, para fazer a gestão do programa. Passa pelo processo de seleção e implantação dos projetos, no módulo 3, as diferentes tipologias de projetos. Projetos especiais são algumas tipologias especiais, como prioritários, pilotos, de grande relevância, e faltou um aí, acho que são 4, enfim, projetos, tipologias especiais que têm os procedimentos aí para especificar isso. O módulo 6, a parte de projetos com fontes incentivadas. Módulo 7 é o cálculo da viabilidade econômica. 8, medição e verificação. 9, a parte de avaliação de projetos e programa, uma novidade, nós queremos
E além da avaliação de projetos, também criar indicadores para se fazer a avaliação do programa e, por fim, não menos importante, a prestação de contas, né, a fiscalização, né, e o controle, né, das ações, dos gastos realizados. Era isso, peço desculpas por ter estourado um pouco o tempo, eu acho que é importante esclarecer aí os principais tópicos desta revisão. Muito obrigado. Obrigado, Máximo, pela excelente apresentação. Vamos ouvir agora e registrar as sugestões e propostas dos expositores inscritos. De imediato, passo a palavra ao primeiro expositor, o senhor Ney Gonçalves Machado, do CREA. Na sequência, o senhor José Marcelo Sigoli, da ABESCO. Sigoli, desculpe. Meu nome é Ney Gonçalves Machado, eu sou de São José do Vale do Rio Preto, cidade da região serrana do estado do Rio de Janeiro, e sou inspetor do CREA lá, e venho, como todo mundo pôde perceber aí no ano passado, tomou conhecimento, eu venho de uma enxurrada. Então, quando a gente é vítima de uma tragédia ambiental, a gente também se torna um pouco mais impactante. E o meu propósito aqui hoje é de criar um certo impacto em relação à questão da eficientização por conta da questão do trabalho em cima do fator de potência de pequenos clientes, pequenos usuários de energia elétrica. Talvez eu possa começar exagerando bem que essa meta para 2030, se ela for encarada agora, aproveitando inclusive a obrigação de trocar os medidores de energia elétrica, que as concessionárias vão ter que enfrentar também esse desafio, quer dizer, a gente está diante de um quadro efetivo hoje de disponibilidade técnica para poder não só registrar o que acontece em termos de energia reativa dentro de cada residência, cada sala, cada escritório, como corrigir isso ali na ponta, ali em cima do consumo. Tá? Isso é uma inovação, é um projeto italiano, está fechado, inclusive eles já estão trabalhando para colocar uma planta dessa, se a coisa evoluir no Brasil, para a produção do equipamento aqui. E, enfim, é um processo que eu acho que é, tipo assim, da hora, né? Então, eu tive o cuidado antes de procurar fazer uma pesquisa em cima do que a academia brasileira está produzindo em cima da questão do fator de potência. Então, trabalhos como da Universidade Federal de São João del Rei, da Universidade de Brasília, né? Enfim, é um tema claro hoje dentro da academia como sendo prioritário a ser trabalhado para eliminar perdas dentro do sistema. Também podemos nos reunir com o pessoal de eficientização da Light no Rio, Dr. Antônio Raad, pessoal da Eletrobras do Procel no Rio, Dr. Moisés, com o pessoal todo lá, 11 técnicos, a gente trouxe equipamento, mostrou resultados. A Câmara de Engenharia Elétrica do CREA, no Rio de Janeiro, também pôde, com 15 engenheiros com notória experiência, avaliar o resultado disso. E a gente não tem dúvida, a questão do enfrentamento das perdas devido à energia reativa no sistema, colocado em cima dos pequenos usuários,
volto a dizer, ela é da hora, está na hora de encarar isso, está na mão, e a gente precisa abrir, a gente pede essa especial consideração para a banca, para o doutor Maia e a todos vocês, para que haja uma abertura de espaço dentro do manual, de uma maneira clara, para que as empresas, dentro do que elas são obrigadas a colocarem, para fazer eficientização, que elas possam efetivamente também trabalhar em projetos como esse para correção de fator de potência. Então, hoje, a Universidade de Brasília, por exemplo, tem dados que uma residência, deve ser certamente do conhecimento de todos, ela está no fator de potência 0,7, um condomínio está em 0,66, e a gente tem toda a condição de trazer isso para 1, porque o equipamento desenvolvido, ele corrige o fator de potência plenamente, podendo apenas preservar os reativos necessários para o sistema. Então, o objetivo nosso aqui hoje é ter vindo chamar a atenção para essa questão do fator de potência, para que haja um espaço dentro do manual, para que as empresas, as concessionárias, possam efetivamente tratarem dessa questão sem serem prejudicadas também dentro da sua proposta e planilhas de custos. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguma coisa que eu acabei falando, nem abri o que eu... Queria aproveitar também, doutor Márcio, para solicitar aqui a possibilidade de uma audiência com vocês aqui em Brasília, trazendo o pessoal da Itália, se possível, porque na Itália isso está muito novo, entrou agora em 180 mil luminárias da rede de iluminação pública no norte da Itália. Pelas projeções nossas, as 60 milhões de residências brasileiras, se tratadas, podendo utilizar esse tipo de equipamento numa projeção de tempo, poderíamos atingir aí 10% de economia de energia dentro do sistema nacional. Vocês desculpem que é a minha primeira oportunidade em uma audiência pública, então eu estou meio aqui e fui pego primeiro, pô. Também registrar que elementos de eficientização como as lâmpadas, né, que estão sendo desbragadamente substituídas. Tem lâmpada aí a balde, a ponto 55. São, segundo a própria Light, 600 milhões de lâmpadas hoje colocadas aí. A gente ganha potência, né, diminui, mas a questão da presença de reativos é muito exagerado. Então, os elementos são muito claros dentro desse cenário de pequenos consumidores e que podem ser efetivamente enfrentados. E a gente aproveita também para registrar que, como foi passado aqui pelo Dr. Márcio, os resultados estão muito em cima de possibilidades de eficientização que não deixam, de repente, uma visão, um lastro que permita a gente entender como esse instrumento de eficientização esteja sendo realmente aquilo que a gente pode e deve trabalhar para ter.
né, no cenário do Sistema Nacional. Então, eu queria agradecer aí pela oportunidade, dizer que a gente vai estar encaminhando também via internet essas coisas através também de pessoal da Light, da Ampla, da própria Câmara de Engenharia Elétrica do CREA, e queria também deixar registrado, se possível, esse pedido depois de uma audiência para trazer o pessoal ao Brasil para podermos efetivamente colocar a coisa de uma maneira bem clara. Obrigado. Obrigado. Por favor, o senhor José Marcelo Sigoli, da ABESCO. E, na sequência, a senhora Lídice Araújo, do Grupo Nenergia. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo Sigoli. Eu sou diretor da ABESCO, que é a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia. Inicialmente, parabenizar a ANEEL pela iniciativa da audiência pública. Sempre é bom ouvir a sociedade, né? Tem 2 pontos que eu gostaria de colocar em termos de esclarecimento. Eu não sei se é uma divergência do documento, mas você fez referência a 2015, no período de transição, e no conteúdo da resolução está falando em 12 meses a partir da publicação, então tem uma divergência com relação a isso. Se o que prevalece são 2015 ou a questão da 12 meses, né? Um outro ponto de esclarecimento, se os projetos que é objeto da chamada pública, eles vão ser submetidos à avaliação prévia da ANEEL, ou eles vão seguir os ritos normalmente já definidos no manual como projetos já consolidados, não precisam passar por esse tipo de avaliação da ANEEL. Isso vem de encontro, né, a uma questão que preocupa um pouco a associação e os seus associados na execução dos projetos, porque o documento ele fala muito referenciado na questão de qualidade versus preço, mas qualidade do ponto de vista de projeto, e não qualificação técnica dos proponentes, né? Então a gente tem uma preocupação muito séria, né, na medida em que quem serão os proponentes que vão estar apresentando esses projetos, e se eles têm uma qualificação técnica para executar projetos de eficiência energética. Porque a gente sabe que existem projetos de baixa complexidade, mas também existem projetos de alta complexidade no que diz respeito à eficiência energética, e se eles não forem realizados de uma forma adequada, na verdade, o que seria um estímulo ao mercado de eficiência energética, não vamos atingir os resultados propostos, e aí vai ficar uma situação muito desconfortável para justificar porque aquela empresa conseguiu um projeto dentro do conceito de qualificação técnica do projeto e preço, entretanto ele não tinha capacidade ou qualificação técnica para executar esse projeto. A gente faz enquanto sugestão, né, que se fosse criada uma metodologia de qualificação técnica do proponente, definindo uma escala de 0 a 100, onde a empresa que não atingisse determinada pontuação com relação à qualificação técnica baseada no histórico da empresa, realização de projetos, registro no CREA, profissionais com experiência, ela teria automaticamente desclassificada dentro da metodologia. Então, à medida que ela ia atingindo os pontos, né, e se definiria a escala, ela teria automaticamente aceita também dentro da sugestão de projetos. Uma outra questão diz respeito ao contrato de desempenho. Eu me recordo que parece que no modelo anterior o valor do contrato de desempenho ele voltava para a conta e ele ficava mais ou menos associado para reinvestimento em projetos da mesma tipologia. Não sei se isso está mantido ou não dentro do manual, não. Então seria só um esclarecimento também. E um pouquinho a nossa preocupação é com relação ao processo de medição e verificação, né, que tivesse uma indicação da ANEEL no que diz respeito
a metodologia de medição e verificação a ser adotada, mas não que fosse uma coisa obrigatória em determinado modelo, e sim que fosse uma coisa de acordo com a tipologia e a característica do projeto, que se definisse uma metodologia um pouco mais abrangente, da mesma forma que a BESCO ela fez um contrato padrão de desempenho, que está disponível no mercado. Então, a gente também está pensando em criar uma metodologia de medição e verificação para disponibilizar para a sociedade, para que se possa ser usado. Então, que não ficasse restrito a determinadas metodologias nesse sentido. Seria essas considerações, né, que eu tenho a fazer. Nós também vamos estar apresentando essa documentação de uma forma formal, via audiência pública. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a oportunidade e a atenção de vocês. Muito obrigado. Obrigado pela contribuição. Na sequência, chamamos a senhora Lídice Araújo, do Grupo da Energia, e na sequência, a senhora Andresa Sanches Doro, do Conselho de Consumidores da CPFL Paulista. Boa tarde a todos. Bem, aqui algumas observações do Grupo Neoenergia a respeito da proposta de resolução normativa. Eu vou praticamente, está projetado aí, ler para vocês as contribuições. A gente vai estar enviando as nossas contribuições para até o dia 2, mas a gente quer focar no artigo 9, né, aqui nessas colocações, em que é colocado a chamada pública de projetos, é colocado que a chamada pública de projetos é obrigatória para todas as distribuidoras. Não consigo terminar de ler o texto aqui. Até 12 meses da data de publicação dessa resolução, né? E no parágrafo 3º, vamos começar pelo 3º, os projetos qualificados deverão ser selecionados por um sistema de qualidade e preço com notas atribuídas a diversos itens, como no documento Critérios para a chamada pública de projetos, que será consolidado através de chamadas a serem realizadas até 12 meses da data de publicação dessa resolução, quando a ANEEL publicará a sua versão definitiva. Bem, no nosso ponto de vista, para as distribuidoras públicas, por exemplo, que precisariam atender à Lei 8.866, da maneira como está definido no documento de critérios para chamadas públicas de projeto, eles não atenderiam a essa lei, visto que quem executa o projeto não poderia implantar, e a chamada pública proposta prevê que a empresa apresente o projeto, realize na sua totalidade. Então, isso é um alerta que a gente quer deixar aí, né, quer deixar para ser observado. Retornando para o primeiro parágrafo, em que é colocado que os volumes mínimos de recurso a aplicar em chamadas públicas de projeto para diversas tipologias consideradas serão definidos com base no mercado anual de cada distribuidora. A gente coloca que com a mudança da Lei 12.212, que tramita hoje no Congresso, o percentual de 60% dos recursos de baixa renda poderão ser extintos. Sendo assim, a população carente que precisa do recurso PE ficará com valores reduzidos e, com isso, com certeza, aumentará a inadimplência e as perdas. Na verdade, hoje a gente entende que esse recurso, principalmente no Nordeste, ele é muito importante no que tange a adequação da capacidade de pagamento do cliente ao consumo. Então, é uma outra observação. A gente tem, o Grupo da Energia está em 3 concessionárias, 3 distribuidores no Nordeste, e a gente tem um público baixa renda grande, né? Então a gente está fazendo essa observação. Segundo parágrafo, diz que a apresentação de projetos de eficiência energética poderá ser realizado por empresas de serviço, conservação de energia elétrica, os fabricantes, comerciantes e consumidores. A gente faz uma observação também que o mercado de eficiência energética ainda, apesar de ter boas ESCOs, mas ainda não tem, a gente acredita que ainda não tem uma quantidade de ESCOs qualificadas e preparadas para atendê-lo no documento Critérios de Chamada Pública de Projetos. E também, além disso, no documento, a qualificação da ESCO não é levada em consideração, né? Bem como do proponente, né, como acabou de ser dito. E
E o que mais nos chama a atenção é que a avaliação dos projetos será feita tomando como base um pré-diagnóstico que muitas vezes não condiz com a realidade que será encontrada após a realização do diagnóstico, né? Hoje, esse risco ele é assumido pela concessionária, né? E, na verdade, vocês estão repassando o risco para o programa, né? A partir do momento que a distribuidora não vai estar... É possível que o proponente não consiga obter aquela economia de energia. No 4º parágrafo, caso não haja ofertas qualificadas para atender ao recurso disponibilizado, a distribuidora deverá elaborar projetos diretamente para consumidores, observando as tipologias inicialmente contempladas pela chamada pública. Ou seja, a distribuidora terá que atender o mercado, ficando de fora o baixa renda e o poder público, que são percentuais menos expressivos no mercado das distribuidoras. Bem, são essas as nossas colocações, e a gente considerou que esse era o parágrafo, o artigo mais importante para ser... Obrigado, Lídia. De nada. Chamamos a senhora Andressa Sanches. Na sequência, terá a palavra o senhor Fernando Pinto Dias Peroni, da Eletrobras. Boa tarde a todos. Meu nome é Andressa Sanches Doro. Prazer para o presidente da mesa. Estou aqui hoje como representante do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da CPFL Paulista, a qual fui nomeada presidente há pouco tempo e muito me felicita estar aqui hoje participando desta audiência pública e poder, neste momento tão importante e de grande expectativa do setor elétrico brasileiro, em razão das novidades, das novas diretrizes que teremos a partir da MP 579 para a renovação das concessões, o novo mercado de energia livre, né, e esse novo programa que está sendo agora discutido, que, como conselheira e como presidente do Conselho, hoje me manifestarei apenas no sentido de expor as nossas considerações e dúvidas sobre o artigo 10, que trata dos investimentos em energia, em geração de energia a partir de fontes renováveis. Eu vou restringir a minha apresentação aqui à manifestação dessas interpretações divergentes, que, a nosso ver, podem dificultar ao aplicador da norma, né, a consecução dos projetos e também inviabilizar a propositura, a apresentação de projetos pelos consumidores, tendo em vistas as questões que pontuarei. Pontuando estas questões hoje e colhendo os subsídios de todas as manifestações do público aqui presente, posteriormente reunir-me-ei com os conselheiros da CPFL Paulista e formalizaremos a nossa contribuição formal para enviar pelo site da agência reguladora até o dia 2/11. É feriado, mas espero conseguirmos enviar as propostas, apesar do feriado, pelo site. Bom, eu gostaria de parabenizar a comissão elaboradora do projeto, pois focou muito bem todos os pontos que, outrora, parecia dificuldade e inviabilização dos projetos de eficiência energética. O primeiro, a chamada pública, para mim é muito importante, porque como Conselho do Consumidor, nós sentíamos a inviabilidade dos projetos pilotos colocados pelo Procel, nas baixas rendas, né, porque nós tentamos entregar as geladeiras e não conseguíamos. Tentávamos ensinar o ofício de eletricista e era utilizado contra a própria distribuidora para aumentar os gastos. Então, quem sabe agora, com a comunidade apresentando os projetos sejam efetivamente utilizados em prol da sociedade e possam ser destinados o recurso como determinado em lei. Eu também gostaria de parabenizar a todos os presentes que não lotaram o auditório, apesar das 140 vagas, mas
se predispuseram a exercer a democracia direta, que este é um instrumento, como tantos outros que temos aí na nossa Constituição, mas que são tão poucos utilizados pela sociedade. A sociedade deveria conhecer e utilizar de todos os benefícios que o governo nos concede, nos abre as portas e nos expõe para manifestações e para participação, para poder, então, participar da política da democracia direta e não apenas votar e reclamar. Bom, voltando ao tema da nossa exposição aqui, que é o artigo 10, eu vou aproveitar aqui para analisar o artigo 10 e corroborar com o módulo 6 do PROP, onde está aí o regulamento para os projetos de fontes renováveis. A primeira interpretação divergente que eu já vejo no artigo 10 é investimentos em geração de energia a partir de fontes renováveis. Olhando a motivação dos propositores do projeto, nós vimos que a motivação a resolução é implementar ações de eficiência energética como energia, como implementação de energia a partir de fontes renováveis. Gostei muito da exposição, da primeira exposição da ANEEL, que pretende, e o que muito nos felicita, é abrir a microgeração, a mini-geração, e efetivamente dar à sociedade a oportunidade de gerar a sua energia e compensar no sistema, incluir a sua energia produzida na rede. Primeiramente, eu fiquei feliz de escutar o primeiro pronunciamento, porque quando eu li a primeira vez o artigo 10, eu tive essa mesma interpretação. Falei, que maravilha, agora eu vou ver todos os tetos brasileiros com as suas plataformas solares, produzindo energia tão limpa, mas ainda tão cara, como discutido no último congresso da Fiesp. E a questão do preço é a questão que está lá na viabilização destes projetos, lá no módulo 6, que, apesar de toda a beleza de poder se aplicar investimentos em geração de energia limpa, em qualquer tipo de projeto, em qualquer tipologia prevista no módulo 5, nós podemos perfeitamente inserir um projeto com uma proposta de energia renovável. Porém, nós vamos ter que, em todos esses projetos, além de inseri-lo em todos os pressupostos de uma das tipologias escolhidas no módulo 6, nós temos também que cumprir os pressupostos do módulo 6, que é a viabilização da implementação do projeto, calculada pelo custo do valor pago pelo consumidor em relação ao benefício energético. Então, à primeira vista, é inócuo, porque se formos colocar como parâmetro o valor do preço pago pelo consumidor na energia renovável, nunca vamos aplicá-lo, porque ainda é uma tarifa ainda muito cara. Porém, aqui, nesses debates, percebi outra dúvida que eu tinha, que seria como valorar esse preço pago pelo consumidor, que seria a partir da tarifa, da modalidade, da unidade de consumo, Me parece que o legislador vai preferir colocar como padrão a tarifa azul. Porém, não obstante a aplicação da tarifa azul, o que nós temos que focar nos projetos de micro e mini geração são, além das interpretações divergentes de aplicaremos esses investimentos apenas em fontes incentivadas de geração de energia já existentes, ou podemos investir em projetos de eficiência energética para efetivamente instalar esta geração de energia em qualquer unidade consumidora. Ou ainda, devemos direcionar o investimento e gerar energia limpa apenas em centrais geradores já existentes,
ou podemos abrir para todos os consumidores essa hipótese, essa oportunidade de produzir energia em sua própria unidade. Feliz estarei se hoje a posição colocada pela ANEEL aqui for a de abrir a micro e a mini geração para todos os consumidores que quiserem aproveitar-se da nova resolução 482. Outra coisa que precisa ser saneada e observada com especial atenção pelo legislador, quando for elaborar definitivamente o manual, é que a aplicação em projetos de eficiência energética não podem ser direcionadas para ações cuja responsabilidade de implementação seja da distribuidora. Isso é uma divergência que está contraditória, porque a 482 determina às distribuidoras o dever de acertar, de fornecer esses micro, mini geradores e o sistema de compensação na rede. Então, são questões que devem ser analisadas para que possamos simplesmente dar viabilização, dar aplicação às novidades de micro e mini geração e também que serão debatidas, sob o meu ponto de vista, com as novidades de classificação, reclassificação das unidades consumidoras e também das modalidades tarifárias, tarifa binômia, enfim, de classificação das unidades consumidoras e da tarifa que esse consumidor está adequado. O meu tempo já acabou e agradeço a oportunidade de participar. Gostaria de pontuar que nós, do Conselho de Consumidores da CPFL Paulista, estamos atentos aos lindos projetos que estão sendo feitos pela CPFL, em parceria com a Unicamp, no sentido de instalar a primeira usina geradora solar para a rede, que será implementada na cidade de Campinas em 2013. E nós, do Conselho dos Consumidores, com o nosso dever de esclarecer aos consumidores os seus direitos em relação à energia elétrica, estamos à disposição da sociedade para discutir esses projetos, buscar eficiência energética para o melhor do Brasil, porque do pequeno vamos ao grande. E isso eu acredito que seja a finalidade deste órgão e da resolução 482. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado pela contribuição. Chamamos o senhor Fernando Pinto Dias Peroni. Na sequência, o senhor Paulo de Tarso de Alexandria Cruz da Vale. Boa tarde, senhoras e senhores. Na realidade, eu não vou nem utilizar os 5 minutos, mas para uma questão de algumas informações. A Eletrobras vai estar na próxima semana, antes do dia 2, que é feriado, né, de finados, estará depositando suas contribuições, que dentro do procedimento, no formulário apropriado que a ANEEL disponibilizou, estamos contribuindo em todas as tipologias, né, gestão energética municipal, iluminação pública, edificações públicas, indústria, grande, pequena e média indústria, saneamento, quer dizer, em diversas tipologias, e que vão estar sendo depositadas no site da ANEEL na próxima semana. Eu queria simplesmente chamar a atenção para algo que o Máximo já apresentou, mas no sentido, eu não sei se isso ainda incorporaremos nas sugestões, é uma coisa que precisaríamos aí refletir, mas algo na questão da tipologia dos projetos dentro do PE, dos projetos prioritários, que a gente vê um grande alinhamento com a política pública, e como o Máximo bem apresentou, nós temos agora, a partir do PNE e com detalhamento da meta de eficiência energética no âmbito do PNEF, quer dizer, os diversos stakeholders, né, para atingimento dessa meta, que vai demandar um esforço de diversos agentes,
sejam governamentais e não governamentais, né, porque a meta tem um progresso induzido e outro autônomo, mas da importância de se trabalhar na questão de projetos prioritários que terão um alinhamento, a gente entende dessa forma, como executor do Programa Nacional de Conservação de Energia, com a política pública de eficiência energética. Então, eu acho que é fundamental se vislumbrar os projetos prioritários que beneficiem de forma geral, né, como um elemento de implementação de política pública em termos nacionais. E, além disso, uma outra categoria, que são os projetos cooperativos, isso que eu acho que poderia ser, eu acho, alguma coisa de reflexão, considerando aí, como o Máximo apresentou, que nós temos 63 empresas concessionárias e mais 38 permissionárias, divididas, né, geridas por alguns grupos, né, nacionais e internacionais, que os projetos prioritários, não de uma forma, eu diria, determinante, mas de uma forma orientativa, eles buscassem a questão de respeitar do mercado de cada empresa concessionária ou permissionária, tivesse uma sinergia em termos do grupo. Eu acho que isso também haveria um alinhamento com a implementação da política pública e uma sinergia no mesmo grupo, respeitado, né, a questão do mercado de cada concessionária permissionária. Mas eu acho que essas 101 empresas, nós poderíamos também ter um ganho em escala de replicabilidade se houvesse essa operação, essa implementação, levando em conta esse fator. Então, eu agradeço aí a oportunidade, a Eletrobras, no âmbito aí como executora do Programa Nacional de Conservação de Energia, estará encaminhando na semana que vem as nossas contribuições. Obrigado. Obrigado pela contribuição. Chamamos na sequência o senhor Paulo de Tarso, representante da Vale, e na sequência o senhor Maurício Milome Gonçalves, da 3E Engenharia. Boa tarde. Meu nome é Paulo Cruz, eu trabalho na Vale como gerente geral de eficiência energética e sistemas elétricos. Eu queria fazer um comentário, eu acho que o Máximo foi sintético em ressaltar o mérito dessa discussão que está acontecendo hoje, né? Se a gente considerar a situação dos investimentos em eficiência energética da época ainda dos contratos originais de concessão para a situação que a gente tem hoje, houve um ganho para o Brasil muito significativo. E aí, do ponto de vista da Vale, o entendimento que se tem disso, talvez a materialidade que se tenha dessa evolução, seja justamente a proposta da realização de uma chamada pública. Né? Embora não se tenha, de fato, atingido um nível de maturidade pleno, né? Em torno da eficiência energética na indústria ou na sociedade de maneira geral, o fato de se propor uma chamada pública já é um indício bastante claro de que a sociedade tem que se mexer e propor as soluções que entende que sejam mais adequadas para o trato da eficiência energética. Minha contribuição é simples, tá? O teclado deu problema de novo aqui, cara. E ela diz respeito a dois aspectos dos critérios para a seleção de projetos nas chamadas públicas. Tá? O primeiro critério, que é o peso do investimento em equipamentos no custo total do projeto. É isso mesmo. Que aí o que eu imagino que tenha sido o entendimento quando da elaboração desse critério é que é mensurar a agregação material decorrente dos projetos, né? Ou seja, quanto de fato de material está se agregando com o projeto proposto. E aí isso aí eu acho que fica bastante evidente na apresentação que o Máximo fez, que um dos objetivos desse programa é desenvolver a indústria nacional, a oferta de equipamentos. E talvez esse critério aqui seja um indicador objetivo de quanto que se agrega de tecnologia e de equipamentos nesses projetos que estão sendo propostos. Só que mesmo essa agregação material, ela não se restringe aos equipamentos, né? Para a instalação de um equipamento, aí pode ser um motor, pode ser uma bomba, um compressor, você tem obras, serviços que são bastante significativos e de igual importância para o trato da eficiência energética no Brasil.
Então, a proposta que eu trago aqui é que se considerem obras, montagens e construção juntamente com os custos de equipamentos. E essas obras, montagens e a construção em si também trazem uma agregação material importante para cada um dos projetos considerados. Tá? Então, essa é a primeira proposta. Opa, o teclado está ruim aqui. A segunda proposta em relação ao critério D, ainda dentre os critérios para a chamada pública. E esse critério é impacto na redução no consumo da instalação. E aí, de novo, o meu entendimento em relação a isso é mensurar a relevância do projeto para o consumidor. É ver o quanto que aquele projeto economiza, considerando toda a instalação do consumidor. Né? Qual é a relevância daquele projeto, considerada a situação de consumo do consumidor objeto do projeto, alvo do projeto. Então, se considerar toda a instalação, serão penalizados os consumidores que já tiverem empreendido esforço para otimizar o seu consumo. Ou seja, se eventualmente para fazer essa razão eu considerar o quanto que você vai economizar de energia e no denominador eu puser todo o consumo da instalação, aqueles consumidores que já tiverem empreendido ações significativas de redução do consumo ficarão penalizados. Isso sem falar dos grandes consumidores. Né? Então, a proposta é que se mantenha a coerência desse critério de avaliação dos projetos na chamada pública com o plano de medição e verificação. Quem já teve a oportunidade de avaliar a sistemática de medição e verificação proposta pelo protocolo internacional, vê que o objeto da medição tem que ser o mais restrito possível para que, de fato, se considerem os ganhos de eficiência energética com o projeto. Então, a proposta é manter a coerência da avaliação do critério, quando da realização da chamada pública, com o plano de medição e verificação e considerar o consumo do sistema objeto do projeto, ao invés de toda a instalação. Eu trouxe aqui um exemplo bastante simples, ele é até, de certa maneira, trivial, só para ilustrar essas duas contribuições que eu fiz. Um é a otimização, um projeto de otimização do sistema de ar comprimido. Tá? Então, quem vê a cartilha do Procel, ou então outras tantas recomendações que se fazem aqui no Brasil, vai ver que esse é um projeto típico de eficiência energética. Tá? Então, é um projeto de correção de vazamentos, melhoria no condicionamento ambiental de salas, separação de redes de pressões diferentes. O consumo dessa unidade, onde se implantou esse projeto, é de 137 mil megawatts-hora por ano e a demanda média da instalação é em torno de 16 mil quilowatts, 16 mega. O resultado desse projeto, especificamente, são 1.343 megawatt-hora por ano de economia e uma redução de demanda de 266 quilowatts. O investimento ele é de R$ 381.600. É um projeto com investimento bastante razoável, mas com ganhos também bastante razoáveis. Né? Então, voltando aos dois critérios considerados, aí só lembrando, um é a questão de que se considere, que se dê um peso especial à agregação material por meio de equipamentos, especificamente. Esse é um projeto com 381 mil de investimento e que teve 0 em equipamentos. Né? À primeira vista, pode parecer que não é um projeto dos mais relevantes, mas a substituição de equipamentos... O problema da eficiência energética nem sempre é a obsolescência de equipamentos. Então, a primeira medida não deve ser substituição de equipamentos. E esse aqui é um caso bastante claro, que demandou apenas obras e montagens, tá? Sem compra de novos compressores, ou novos motores, ou redutor, assim por diante. Né? Então, caso se aplique o critério de substituição de equipamentos, esse projeto, que é um projeto muito bom, é um projeto típico de cartilha de eficiência energética, vai ficar penalizado. Outra questão do índice de economia de energia e de redução de demanda. Tá? Se eu considerar a instalação inteira, o índice esse IE, que é o índice de energia evitada, ele vai para 0,0097. Ao passo que, se eu considerar o sistema objeto do projeto, esse mesmo indicador passa a ser 0,429. E a mesma lógica é a questão da redução da demanda. Se eu considerar toda a demanda do cliente, o meu indicador é 0,0131, ao passo que, se eu considerar o sistema objeto do projeto propriamente dito, é 0,428. Então, só para relembrar, a proposta é considerar obras, montagens e construção para avaliação do critério quando da realização da chamada pública
e também que se mantenha coerência com o plano de medição e verificação para considerar o consumo do sistema e não o consumo de toda a instalação. Tá? Muito obrigado pelo tempo. Obrigado pela contribuição. Chamamos para a apresentação o senhor Maurício Gonçalves, da 3A Engenharia. Na sequência, o senhor Helder Souza, da Abrace. Bom, boa tarde. Eu sou Maurício, estou representando a empresa 3A Engenharia. Também é minha primeira audiência. Espero contribuir com o posicionamento em relação, principalmente, à questão dos projetos de baixa renda. Queria dar uma visão um pouco diferenciada. Acho que a gente discutiu bastante realmente a função da ANEEL, a questão técnica dos projetos de eficiência energética, mas também pegando um pouco do que falou o Máximo, acho que a gente tem que trabalhar um pouco também da política de Estado, ainda mais num país como o Brasil, em que nós temos uma preocupação muito grande em relação a esse legado, esse déficit social, que também a Lides comentou aqui nos projetos. Hoje, na nossa empresa, estamos executando projetos em diversas concessionárias do Brasil, principalmente projetos de baixa renda, né, com foco em comunidades. Então, acho que era uma preocupação do manual a gente incorporar, além dos critérios técnicos, que também realmente o Máximo colocou, do custo desses projetos, que são projetos muito mais caros, em que você agrega um valor operacional muito maior, não só na questão do equipamento, falar especificamente de lâmpadas e geladeiras, mas esse consumidor está disperso hoje, principalmente quando atrelado à questão da tarifa social. Então, a preocupação da gente é também trazer alguns critérios técnicos em relação a esse apelo, a essa preocupação do resultado para essa comunidade. Então, a ideia seria trabalhar algum índice ou algumas variáveis que possam se somar a esses projetos, em que a gente possa também medir o impacto social desses projetos na vida dessas pessoas. Tá? Essa é uma contribuição do que a gente poderia trabalhar. E outra segunda questão, nós encaminhamos já pelas vias digitais nossas contribuições, mas eu queria frisar um dos projetos que nós executamos, que é o projeto de troca de resíduos por bônus na conta de energia, em que houve, ao nosso ver, nós não entendemos onde ficaria enquadrado. Se esses projetos estariam numa tipologia baixa renda ou residencial, ou se ele estaria nas tipologias de projetos especiais devido à sua relevância. Fato que hoje estamos desenvolvendo projetos no Ceará, no Rio de Janeiro, e que nós vemos no Maranhão também, e que nós vemos o impacto também, novamente, social desses projetos nessas comunidades. Também, fazendo um pouco do paralelo que a Lides falou, também nas questões de perda, de inadimplência, não somente na questão de eficiência energética. Então, eram essas duas contribuições que nós gostaríamos de fazer. Muito obrigado. Obrigado. Chamamos o senhor Helder Souza, da Abrace, para apresentar suas contribuições, e, na sequência, o senhor Bruno de Araújo Silva, da Eficientia. Muito boa tarde a todos. Eu estou hoje aqui representando a Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres. Bom, primeiramente gostaria de parabenizar a ANEEL e a SPE por colocar em discussão esse tema que é de grande relevância para a sociedade. Bom, existem três tópicos que eu gostaria de abordar. O primeiro deles diz respeito ao que será contemplado pelo Programa de Eficiência Energética da ANEEL. Existem aí alguns elementos, né, como a troca de equipamentos, o treinamento e capacitação, que, no nosso ponto de vista, vai ser muito importante para existir uma sinergia maior entre, principalmente, a indústria e as universidades e a academia, propriamente dita. A parte de projetos de gestão energética, o que, no nosso ponto de vista, também é muito importante. Você olha a eficiência energética de uma forma mais ampla, não só num projeto específico.
Além disso, os projetos que estão sendo aí considerados especiais pela ANEEL, como os projetos piloto, prioritários, de grande relevância, os cooperativos, e que isso são de grande relevância também para o novo modelo que está se propondo. E, além disso, nós gostaríamos de incorporar um novo elemento aí, que é o que o Paulo acabou de dizer, que são as obras, montagens e construção, para também fazerem parte da contemplação desses elementos. Bom, o segundo item, a gente gostaria de diz respeito às chamadas públicas. A Abrace se apoia e vê uma grande evolução nessa proposta, e enxerga com muitos bons olhos. E a Abrace entende que, talvez a partir da publicação da resolução, 1 ano para adequação talvez seria suficiente, não 2 anos. A gente entende que a obrigatoriedade poderia partir a partir do 2º ano, logo no 2º ano. E o terceiro ponto que eu gostaria de abordar diz respeito à destinação dos recursos, que está atrelada aí ao perfil de mercado da distribuidora. Nós não conseguimos enxergar se os consumidores livres estariam contemplados nesse mercado aí, a parcela de consumidores livres, porque de alguma forma os consumidores livres eles também contribuem tanto na tarifa de uso do sistema de distribuição. Os consumidores que estão conectados à distribuidora, eles pagam ali na tarifa de uso uma parcela que é referente ao programa de eficiência energética. E também na tarifa de energia, se ele compra a energia de um gerador, obviamente que um pedaço ali daquela energia tem uma parcela de programas de eficiência energética ali também embutida. Então, além disso, os consumidores livres também têm uma grande relevância para os programas de eficiência energética e, obviamente, que não podem ser ignorados. Bom, por último, assim, quando nós falamos em promover a eficiência energética com recursos públicos, nós temos que pensar na melhor forma de utilizá-los em benefício a toda a sociedade. E isso significa, então, reduzir a necessidade de expansão da rede. Você diminui a necessidade de compra de novos ativos, que está relacionado diretamente com a tarifa. Então, você reduz a tarifa que o consumidor paga. Além disso, a necessidade de geração de usinas térmicas, que é uma geração mais cara, para atendimento da ponta. Então, nós acreditamos que a ANEEL busca esse objetivo e que está trabalhando para que isso aconteça. Então, a gente vê aí a atualização do PE como um novo marco aí do setor, na busca pelo aumento da eficiência energética e a utilização de recursos para promover a eficiência energética, o desenvolvimento da eficiência energética no Brasil. Então, parabéns, ANEEL, parabéns à área técnica. Obrigado. Convidamos o senhor Bruno de Araújo e Silva, representante da Eficiência, e, na sequência, o senhor Ricardo Dimas, da mesma empresa. Boa tarde. Bom, a Eficiência, junto com a CEMIG, ela é uma das poucas distribuidoras que tem um programa ostensivo de aplicação do recurso em contrato de desempenho na iniciativa privada. E a gente toda a nossa análise é baseada em continuar isso. Gostamos muito do que foi feito, né, do esforço que foi feito no PROPE para aumentar isso no Brasil, para fomentar, né, o contrato de desempenho. Só que, assim, tem um ponto que a gente, assim, não achou que esteja muito claro na questão da fase de transição. O PROPE, ele prevê, em vários pontos dele, que o contrato de desempenho, quer dizer, a prospecção dos projetos para contrato de desempenho é via chamada pública. Só que no período de transição não fica claro se a distribuidora pode fazer essa prospecção, quer dizer, enquanto não tem a chamada pública, ou se o recurso não for todo destinado à chamada pública, se a prospecção pode ser feita pela distribuidora e implantar os projetos, quer dizer, continuar até que a chamada pública esteja amadurecida, enfim. Então, essa é o nosso principal destaque. Aí, aproveitando aqui o tempo para falar, tem uma questão relacionada a descarte de equipamentos, que já é uma coisa que já tinha no antigo manual,
que é a questão de descarte de equipamento de refrigeração, porque você tem normatização do CONAMA, etc. Porém, na indústria, muitas vezes a gente, quando faz uma substituição de equipamento, ou a gente aplica o equipamento mais eficiente, o equipamento antigo ele não necessariamente é ineficiente. Ele pode estar sendo aplicado de maneira ineficiente por estar sobredimensionado. Às vezes um processo muda e ele fica... Outro dia mesmo a gente estava numa indústria no sul de Minas que estava com um chiller que inicialmente tinha sido dimensionado com uma capacidade de refrigeração, de produção de frio, e o processo mudou, o chiller ficou muito sobredimensionado, e eles iriam trocar por um chiller com uma capacidade semelhante, só que com estágios e tal, e ele ia trabalhar de maneira muito mais eficiente. Porém, o chiller antigo não é um equipamento antigo, é o chiller anterior que está lá. Né? E aí a gente fala, em teoria, a gente tem que pegar o equipamento antigo e destruir. De modo, assim, não se trata de um equipamento ineficiente. Então, assim, só chamar atenção para esse tipo de coisa, porque no industrial acontece muito. Queria também aproveitar para reforçar as duas sugestões que o Paulo da Vale colocou, de maneira muito bem colocada, né? Que é a questão de inclusão, de dar peso à parte de serviços diretamente relacionada à implantação de equipamento, né, que é obras, enfim, adaptações e montagens, etc., porque o equipamento, evidentemente, ele tem peso, mas ele precisa de serviços para entrar em operação. Né? Então, assim, é como se tivesse no custo do equipamento, apesar de categoria contábil diferente. E a outra sugestão do Paulo, a questão daquele indicador que considera quer dizer, pela interpretação que a gente tem, é parecida com a dele. Quer dizer, a demanda que vai considerar da instalação inteira e o consumo da instalação inteira. E a gente tem que lembrar que assim, os grandes consumidores industriais é onde se tem as maiores oportunidades de eficientização e eles vão ser penalizados com isso. Então, se não foi essa a intenção, pelo menos assim, a sugestão nossa é que fique claro que se use o volume de controle, né, do sistema eficientizado e não a instalação inteira. É isso aí. Chamamos o senhor Ricardo Dimas e, na sequência, o senhor Ademir Monteiro, presidente do Conselho de Consumidores da C3E. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Eu sou gerente comercial da empresa Eficiência, do Grupo CEMIG. E gostaria de lembrar um detalhe, que o programa de eficiência energética, pelo menos a nossa visão, é que o que ele busca? Ele busca reduzir investimento no sistema elétrico, para atender a sociedade como um todo. Então a gente não pode perder esse foco e pensar em medidas que esqueçam do RCB. Então a relação com os benefícios está aí para isso, para que as melhores medidas sejam atendidas. Como o Márcio mostrou, as medidas da indústria geralmente têm um RCB muito baixo, que é melhor. E as medidas de baixa renda, geralmente têm um RCB muito alto. E outras é chamado no manual de tipologias, acontece isso também. Então é importante, o principal foco desse recurso é para diminuir a expansão do sistema elétrico. Então a gente não pode querer usar esse recurso para doar equipamentos que não tragam tanto benefício para o fim que ele se destina. Algumas dúvidas, Márcio. O percentual da chamada pública, quanto que vai ser esse percentual? Nós temos 40% para utilizar, mas quanto vai ser? Outra coisa que surgiu uma dúvida ontem é se o baixa renda estaria em chamada pública. Está um pouco nebuloso, a gente está um pouco de dúvida se está ou se não está. A sugestão é começar com um valor baixo para experimentar o mercado. Nós tivemos conversando na ABESCO, nós temos dúvida, preocupação com quem que vai entrar nessas chamadas públicas, e isso pode emperrar e voltar ao que era antigamente, que era os ciclos, que demoravam-se muito, e nós que temos agilidade muito grande, a gente fica preocupado com isso, de como que esse recurso vai acontecer, quem que vai entrar nisso, começa a entrar ações na justiça, por que meu RCB não foi considerado dessa forma, não sei. Eu acho que deveria ser experimentado uma quantidade pequena para experimentar o mercado. Outra preocupação é quanto aos grandes clientes, que, dependendo dessa divisão, esses grandes clientes vão perder oportunidades grandes
uma cogeração, por exemplo, que se consome muito recurso, mas que é altamente benéfico, então receber excelente. Dependendo da forma que for feita essa divisão, esses projetos vão deixar de existir. Uma sugestão ou uma pergunta, se terceiros poderão pegar o recurso para fazer o projeto, empresas. Uma coisa que a gente depara hoje é que tem empresas que às vezes não se interessam em fazer o projeto, ou não pode fazer o projeto porque não estão podendo captar recurso. Uma sugestão de terceiros pegar esse recurso para utilizar dentro da empresa, vai ocorrer o projeto, vai dar um receber bacana, a sociedade está sendo atendida, mas não necessariamente o cliente que tem a conta de energia com o distribuidor que está pegando recurso. Entendido, Márcio? Outra coisa, a questão de medição e verificação. A gente tinha a sugestão que deixasse um pouco mais flexível. Em alguns momentos, fala-se que deverá seguir o protocolo internacional de medição e verificação. Não sei se tem que ser dessa forma, porque nós somos, quem trabalha com a 50.001, estão sendo estabelecidas subnormas com visão de medição e verificação. Não pode ser que seja também uma oportunidade. Não sei se tem que ter essa obrigatoriedade de seguir o protocolo internacional. Tem um item que fala sobre um fundo para inadimplência. A gente está em dúvida, o que vai cobrir esse fundo? Vai atender a quem? É o recurso do PEC ou as ESCOs que estão entrando? Não sabem. Tá? Ficamos com essa dúvida. E outra coisa que o Bruno já falou, e o Paulo já comentou sobre a apresentação do Paulo, sobre essa questão do impacto na medida, né? Deveria ser sobre o uso específico que está sendo trabalhado, não da instalação do cliente. Eu acho que é isso. Uma dúvida também é a questão de que é fluxograma do módulo de seleção de projetos. Nós achamos ele um pouco confuso, se fosse possível clarear ele mais para a gente, tá, Márcio? De repente torná-lo como fluxograma de caixinha, né? Se não for assim, faz assim. Porque tem alguns aspectos que a gente enxerga que a ESCO que está tomando dinheiro. E eu não sei se, parece que não é dessa forma que está nos pontos do texto. Para deixar bem claro para a gente. É só isso, eu agradeço a oportunidade. Convidamos o senhor Ademir Monteiro, presidente do Conselho de Consumidores da ACE. Boa tarde a todos. Cumprimento a ANEEL pela nossa chamada à participação nessa audiência pública e também cumprimento, né, de forma muito especial a essa qualificada plateia. Eu serei breve, não usarei os 5 minutos e observei atentamente os meus companheiros de tribuna nas suas exposições e confesso que, diante do anúncio de cenários novos que vem por aí, nós não podemos também esquecer de problemas velhos e que merecem, sem dúvida, a nossa preocupação. Mas o que é que eu quero noticiar para vocês? É que, tendo assumido ainda este mês a presidência lá do Conselho, né, da Companhia Estadual de Energia Elétrica, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, nós procuramos, num primeiro momento, nos focar nas pessoas, em especial aquelas pessoas que estão na marginalidade. E anuncio aos senhores que
contratamos uma pesquisa qualitativa. Para quê? Para conhecer o antes e o depois dos que migraram para a regularidade como consumidores da energia elétrica. É um projeto, é uma pesquisa de campo que vai avaliar, né, os graus de satisfação desse pessoal que até então vivia na marginalidade. É um trabalho que vai ser desenvolvido em parceria com a empresa. Também vamos contratar a empresa que vai fazer esse trabalho de campo, vai fazer, né, toda a tabulação. E não podemos esquecer que o furto de energia é hoje um dos maiores problemas enfrentados pelas concessionárias de energia, né? Sejam, então, em Porto Alegre, né, assume índices preocupantes. Então, são as ligações clandestinas, isso tudo causa perdas às empresas, oscilações de tensão de energia, né, e prejudicando principalmente, né, a clientela que é regular e que é a maioria. A empresa, em 2009, ela implementou um programa de energia legal. Então, estimulados e baseados nesses resultados altamente otimistas, é que nós agora vamos continuar esse trabalho numa pesquisa junto à periferia, nas comunidades, onde serão pesquisados 550 domicílios com ligação clandestina e perda comercial já estimada em 850 mil kW/ano. Então, vocês não imaginam as informações que nós tivemos depois que essa clientela migrou para a regularidade, exibindo com nome e sobrenome, né, aquela relação contratual com a empresa e dizendo, olha, a minha tarifa é X, tenho poder aquisitivo e vou me tornar adimplente. Enfim, as pessoas, aquilo ali é o exercício da cidadania. Bom, para mim, não é a primeira vez que eu prego isso aí. Eu acho que feliz o dia, eu sou representante da classe rural, né? Feliz o dia que nós não tivermos de conviver com a baixa renda, com subclasse. Isso aí é uma forma de discriminação. Assim como eu digo lá no meu setor rural, feliz o dia que nós não tivermos sem terra, com aqueles discursos apelativos. Também feliz o dia que todos nós tenhamos um poder aquisitivo condizente, que possamos viver dentro de uma realidade sem causar prejuízos à comunidade, a terceiros e, no nosso caso, a própria qualidade da energia. Então, já me alonguei demais, vamos deixar espaço para os mais novos aí que estão chegando. Obrigado, hein? Tá bom. Obrigado pela contribuição. Com essa foi a última contribuição do dia. Eu pergunto aos senhores se mais algum participante que não se inscreveu tem interesse de se manifestar. Então, o representante da Abrage, Gabino, por favor. Depois, perfeito. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos. O fato da gente não ter se inscrito antes não é porque a gente desconsidera a importância da proposta sendo colocada, não, mas foi pelo contrário, porque a proposta é muito ampla, né, ou seja, existem muitos pontos que estão sendo alterados e nós não conseguimos ainda fechar, ou seja, um entendimento ainda para poder trazer para a agência, né.
estamos trabalhando nisso, enfim, para que a gente possa apresentar na semana que vem. Mas eu queria destacar aí apenas alguns pontos, né? Um ponto é a questão da chamada pública, ou seja, que é uma novidade, ou seja, que a gente não conhecia. Diversos outros pontos já haviam sido discutidos com a própria superintendência, enfim, mas tem alguns pontos novos e um deles é a chamada, né? E a chamada, por outro lado, tem, digamos assim, o facilitador, que é esse período de transição, que nós vamos poder, eventualmente, não consigamos agora construir uma proposta definitiva, mas teremos tempo de experimentar para poder implementá-la, né? Nesse ponto, é só para registrar algumas preocupações que a gente tem aí com relação a pontos que já foram colocados aqui, né? Ou seja, como é que as empresas, a gente entende que a distribuidora não vai poder ser desobrigada da sua responsabilidade do trato de dinheiro público, né? Então, a gente imagina que alguém vai apresentar um projeto, mas vai ter que se adequar aos procedimentos licitatórios de contratação que a empresa tem para garantir que aquele recurso vai ser bem aplicado, né? Então, provável, o que a gente imagina hoje é que nós vamos ter um consumidor apresentando lá uma proposta, uma ideia e tudo mais, seja diretamente ou através de alguém que ele nomeie para representá-lo, um AESCO, por exemplo, né? Mas entendemos que é o consumidor, já que é ele que vai assumir lá a responsabilidade do pagamento, que deve apresentar isso, né? E, eventualmente, esse projeto vai passar nos critérios de avaliação, vai ser um bom projeto, e depois ele vai entrar numa outra fase, que é a fase de execução. E aí entra na regra de contratação normal que a empresa tem que cumprir, né? Seja a empresa pública, que tem que observar os requisitos da 8666, ou a própria empresa privada também, que tem não seus procedimentos internos para poder garantir a qualidade do serviço, né? Então, esse é um ponto que a gente vai ter que exercitar ao longo do tempo aí, né? Com relação à questão do prazo de transição, surgiu essa dúvida aí, se são 12 ou 24 meses, mas a gente entende que deve ser 24 meses, já que algumas distribuidoras, por exemplo, já estão com o seu programa do ano que vem já pronto, fechado, já empacotado, alguns já licitados, outros em fase de licitação, né? Então, talvez algumas empresas, mesmo que queiram, não conseguirão exercitar durante o ano que vem o processo de chamada pública, né? E até também porque durante o início desse processo de chamada, certamente que ele vai ser mais moroso, mais difícil, até que a gente consiga fechá-lo, né? Então, a gente entende que realmente, acho que 2 anos é um prazo razoável para que as empresas possam experimentar e a ANEEL aí realmente estabelecer uma regra definitiva e permanente, né? Um outro ponto, só para comentar também, com relação à questão do contrato de performance, ou seja, o contrato de performance ele tem algumas dificuldades que não estavam sendo tratados, porque poucas empresas têm feito contrato de performance, né? Mas na medida que ele se torna obrigatório, algumas questões aí vão surgir e nós vamos ter que discutir e tratá-los, né? Só para registrar um ponto que algumas empresas têm preocupado é com a questão tributária, ou seja, quando eu recebo esse dinheiro do consumidor, isso é uma receita que é tributada e tudo mais, ou seja, que valor que eu vou incorporar agora aos recursos do PE, enfim, são pontos que vamos ter que aprimorar aí, enfim, discutir ao longo do tempo, né? Mas, enfim, é só para registrar isso, dizer que a gente está empenhado, ou seja, já fizemos alguns encontros, na semana que vem temos outros ainda, para tentar construir uma proposta para apresentar até o dia de finados aí, né? Obrigado. Obrigado, Gabino. Passamos a chamar, então, o senhor Manuel Neto, presidente do Conselho de Consumidores da Ampla, para contribuição. E, na sequência, uma complementação da senhora Lídice Carvalho, do Grupo da Energia. Obrigado. Boa tarde a todos. Em especial, eu queria cumprimentar a presidente do Conselho da CPFL Paulista, ao presidente do Conselho da C3E do Rio Grande do Sul, e o presidente do Conselho da SEB, que estão presentes. E isso, para nós, é um grande avanço, tendo em vista que os Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica estão instalados nas 63 distribuidoras do Brasil. O que nos preocupa, exatamente o que o Dr. Gabino colocou, e mais ainda, quando se fala, o consumidor vai apresentar um projeto. Que consumidor? O consumidor industrial tem lá em seus quadros o engenheiro elétrico, ou até um quadro como na Vale, a gerência de eficiência energética, para apresentar um projeto em defesa da indústria. O comércio também tem. O poder público, idem. Mas e o trabalhador rural? E o consumidor residencial? Como ele vai apresentar esse projeto? Sem ser o baixa renda. Nós, do Conselho de Consumidores, na minha visão, devemos ser um elo de ligação junto à ANEEL,
junto às instituições, para levarmos, para disseminarmos esse trabalho junto à sociedade. Cada conselho de consumidor tem, dentro dos seus quadros, um representante da indústria, do comércio, da área rural, da área residencial, do poder público e do Ministério Público, ou da Defensoria Pública, ou do PROCON. Eu acho que está mais do que na hora do governo federal e até mesmo do governo estadual passar a chamar o Conselho de Consumidores para participar dessas discussões. Nós existimos há mais de 10 anos e não somos chamados para as discussões. Hoje existem esses projetos de P&D e eficiência energética nas distribuidoras, e como bem colocou aqui o apresentador, que são distribuídas geladeiras, são distribuídas lâmpadas pelas distribuidoras, e o Conselho de Consumidores fica à margem. Isso é um programa do governo estadual, vira um programa do governo estadual, vira um programa da própria distribuidora, do governo municipal, mas o recurso é do consumidor. Vem da tarifa ao qual o consumidor paga, que eu pago, que vocês pagam. Existem prefeituras no poder público, no meu estado, Rio de Janeiro. O Dr. Perrone é diretor lá da Eletrobras, bem sabe disso. Projeto de eficiência energética e iluminação pública. A maioria dos municípios do Brasil não possuem um técnico habilitado para apresentar um projeto de iluminação pública. E a própria Eletrobras também não tem condições de disponibilizar um técnico para auxiliar na confecção de um projeto, porque são tantos municípios. O poder público, como ele vai contratar um projeto de iluminação pública? A quem ele vai recorrer? Fora a distribuidora, que não tem interesse nenhum em fazer isso. Eu coloco numa experiência própria, em que nós queríamos implantar a iluminação pública lá no Procel, em 1999, 2000, e a distribuidora não tinha interesse. Como eu conheço o setor, e não tem nada que me vincule à distribuidora, e sim, aqui o recurso venha através de uma, eu fui a Furnas. Aí Furnas se interessou. Mas aí depois, por uma questão política, eu fui para a Light. A Light se interessou, mas aí quando a Light chegou para a distribuidora e falou assim, olha, eu estou aqui com um cliente seu, você quer que eu entre na sua área? Aí a minha distribuidora abriu o olho e fez o projeto. Como foi pregado aqui, Dr. Perrone, que cada distribuidora tem a sua área de atuação, que não invada a área de atuação de outra, né? Que isso é até antiético, isso deveria ser observado, em que as distribuidoras passem a auxiliar aos seus consumidores na forma mais eficaz de apresentar soluções, de dar soluções, de apresentar projetos. O Conselho de Consumidores, lá da minha área de concessão da Ampla, nós já apresentamos, acho que 6 projetos em eficiência energética para a Ampla e uns 3 de P&D. Nenhum foi aprovado, nenhum foi para frente. Mas também não deram retorno porque não foi. Então, se você vai para uma discussão dessa, de eficiência energética, em que você vai fazer isso aberto ao público, acho que fica muito mais complicado. Então, eu acho que tem que se fortalecer as entidades, a sociedade civil organizada, nesse aspecto. E aí fica essa questão. Como o consumidor vai abrir? Eu sou um consumidor residencial e quero apresentar um projeto. Como é que eu faço? Isso tem que ser analisado pela ANEEL, pelos órgãos competentes, para ver uma forma de acesso da comunidade a esses recursos. Obrigado. Obrigado pela importante contribuição. Chamamos a senhora Lídice de Carvalho para a complementação de sua manifestação. Peço desculpas, porque quando a gente sobe aqui nessa bancada, a gente fica um pouco nervoso, aí acaba não colocando tudo, né? Bem, uma das nossas preocupações também é a questão da divisão de percentuais, né, por tipologias, que foi uma coisa que
Máximo até colocou que a intenção é de que não seja uma coisa tão rígida, mas a gente tem uma preocupação, porque isso já é uma coisa que foi bastante combatida no passado, né, e que a gente sente que houve uma mudança. Apesar de que a gente entende que as distribuidoras querem atender seu mercado, então basta que as contribuições cheguem, né? Isso é uma coisa interessante, as contribuições, mas essa coisa de segmentar em percentagens, a gente está um pouco preocupado com esses percentuais, que se torne uma coisa muito rígida e a gente acabe não conseguindo fazer um trabalho adequado. Somente isso. Obrigado pela complementação. Mais algum interessado em se manifestar? Bom, finalizando essa reunião presencial, eu somente observo que tanto as contribuições apresentadas hoje, aqui nesta audiência pública, como as contribuições encaminhadas por escrito no endereço para o site da ANEEL, elas comporão o processo, serão analisadas pela área técnica. Esse processo, depois de instruído, será submetido para apreciação do colegiado. Eu pergunto, Máximo, se você gostaria de fazer algum comentário final, por favor. Muito rapidamente, acho que um dos pontos que foi mais aqui, sem tirar o mérito dos outros, obviamente que não vamos aqui discorrer sobre tudo, mas muito rapidamente, acho que alguns esclarecimentos aqui sobre a questão da chamada pública, que foi o item mais discutido aqui, e essas dúvidas que foram sinalizadas, muitas delas que são inclusive nossas, e é por isso que abrimos um processo de audiência pública, justamente para primeiro colher essa percepção, que a princípio me parece que foi bem vista a questão da chamada pública, a questão é a instrumentalização, é a operacionalização disso, a questão da transição, dos critérios, como é que ficam aqueles projetos que têm uma certa especificidade, como, por exemplo, o residencial baixa renda. Nós estamos vendo ainda como é que a gente vai tratar isso, porque, de fato, tem projetos especiais, projetos educacionais, que precisam ter um tratamento à parte. A questão do percentual também, não queremos, obviamente, criar dificuldades operacionais que vão, na verdade, ter pouca eficácia, porque vai ter um custo de fiscalização, de controle, de registro, mesmo de operação, que não justifica, quer dizer, muito maior do que o benefício que isso vai proporcionar. Queremos apenas corrigir essa distorção que existe de alguns setores ficarem totalmente descobertos, enquanto outros, por força de lei ou por interesse, de repente, mais comercial, a questão das perdas comerciais tem que olhar com certo cuidado, né, porque uma coisa é eficiência energética, é mudar mercado, a outra é resolver um problema de arrecadação, um problema econômico da concessionária. Mas então, deixando bem claro que esses projetos tipo residencial baixa renda tem que ter um tratamento diferenciado. A pequena concessionária, seja ela distribuidora, seja concessionária ou permissionária, também tem que ter um tratamento diferenciado. Não faz sentido uma chamada tentar buscar proporcionalidade entre segmentos de uma pequena concessionária. Vai ter lá 5 mil para um, 10 mil para o outro. Como é que vai fazer uma chamada de projeto de eficiência energética com essas proporções? Enfim, terá que ter um tratamento diferenciado em relação à pequena distribuidora, em relação a esses projetos que têm essas especificidades, tipo residencial baixa renda. Não faz sentido que o consumidor baixa renda agora vá propor um projeto, ou mesmo um residencial isolado. Ele vai ter que buscar alguma forma. E tem as ESCOs, tem o próprio Conselho de Consumidor que pode ajudar. A ideia também não é que a gente abra aí para milhões de propostas que vão chegar lá na unidade de consumidor. Cada consumidor individual, residencial, chegar lá com uma proposta embaixo do braço, até porque quem é que vai executar aquilo? É preciso qualificar como um projeto de eficiência energética, tem que ter naturalmente uma equipe por trás que tenha condições de implementar. Enfim, apenas esses registros. Outro item é o conflito com a 8666. Eu não vejo, a princípio, conflito. Eu acho que é possível conciliar uma coisa com a outra. Nós, obviamente, que não vamos propor nada aqui que conflite com a 8666. Eu acho que dá para conciliar o que nós estamos propondo aqui, que dê essa abertura maior para a sociedade, para a participação da sociedade,
com os critérios aí, com os requisitos da Lei 8666. Enfim, eu acho que esse ponto precisa ser devidamente tratado agora nessa fase final do processo, e a gente espera, vamos analisar essas contribuições que foram feitas aqui oralmente e principalmente as que virão por escrito, para que a gente consiga então fechar isso, e vai ter ainda mais uma oportunidade durante a apreciação pelo colegiado da diretoria, em que ainda é possível fazer eventuais ajustes aí nessa fase final. Reforçar aí o agradecimento pela presença de todos, dizer que é muito importante esse processo aí de interação com os agentes, com a sociedade, com as partes interessadas. Agradecer, então, a presença de todos. Muito obrigado. Obrigado, Máximo, pelas observações, pelas ponderações. Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores e declaramos encerrada essa audiência pública. Tenham todos uma boa tarde.